Fala, veteranos! Eu sou o Renan Muniz e hoje estou aqui no Ninho dos Periquitos para conversar com ele, o preparador de goleiros da Caldense, Vanderlei Brito. Obrigado por nos receber aqui. Oportunidade única, né, Renan? Muito bacana, aproveitando essa oportunidade de poder falar com vocês, poder passar um pouquinho para a nossa torcida o que é o significado de preparar um goleiro durante a semana, porque na certeza eles só verem aquilo que se joga, né? No dia a dia tem pouco acompanhamento. Então a oportunidade única é um prazer enorme. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória como profissional até você se tornar um preparador de goleiros. Tive uma experiência larga como goleiro. Eu joguei em vários clubes, tive a oportunidade de vestir camisa de clubes grandes. Não vinguei tanto quanto esperava como profissional. Encerrei minha carreira um tanto quanto cedo e em seguida já iniciei na preparação de goleiros. Estudei para tal função e hoje nós estamos tendo a oportunidade de estar aqui. Como que foi sua chegada aqui na Veterana? Eu tive a oportunidade de ter uma passagem pela Veterana em 2009. Não só 2009, como 2010, 2011. Eu tive uma sequência de trabalho aqui. Na época, comandado pelo professor Paulo César Catanossi. Depois da saída aqui, eu rodei em outros clubes, tive passagem por outras grandes equipes. E surgiu a oportunidade, através do nosso diretor-geral, Franco, Alex, e os contatos constantes. Já era para ter vindo uma oportunidade até então mais cedo, mas a gente sentiu que esse era o momento e graças a Deus a gente voltou. Como que é a sua rotina de trabalho e quais funções são de sua responsabilidade? Na realidade, nós entramos na área mais técnica, específico técnico do goleiro. Por quê? O goleiro vem num equilíbrio no qual o Galdirão nos passa como uma base, né, se tratando do profissional a qual ele é, e a gente entra na área técnica e tática. A tática é um pouquinho mais do treinador de campo, e a técnica a gente fala que a gente trabalha com fundamentos. Quais são os fundamentos? Os fundamentos técnicos no qual ele tem que estar altamente qualificado e capacitado para raio de ação, bolas que variam de várias formas, e depois que ele atinge um certo grau, a gente entra com a situação de jogo, que faz com que ele esteja mais do que nunca apto para, dentro da partida, dar a resposta positiva que esperamos. Com base nisso, no futebol moderno, cada jogador tem exercido várias funções e o goleiro tem participado cada vez mais das partidas. Também é trabalhado a bola nos pés do goleiro para ele poder participar com passes, os jogadores da zaga recuar a bola para ele e ele ajudar o time? Sem dúvida. Hoje, um dos específicos que a gente mais trabalha é essa situação, na qual o goleiro tem muita importância, não só com as bolas nos pés, como a tua reposição. Ela pode ser uma situação na qual ele venha fazer com que um contra-ataque venha até surgir uma grande oportunidade de gol. Então, sem dúvida nenhuma, não só nos nossos aquecimentos, como nos nossos complementos, nós trabalhamos muito membros inferiores, para que ele tenha não só habilidade com as mãos, mas também com os pés. Qual tipo de defesa é mais difícil para o goleiro? Bola mais próxima, chute de longe, quando o campo está molhado? Quais são as maiores dificuldades para o goleiro pegar uma bola? O goleiro, na verdade, ele tem que simplificar. Se ele querer fazer de uma defesa simples exuberante, ele pode se complicar. Então, na realidade, não há aquela defesa impossível, aquela defesa difícil. Ele tem que ter uma regularidade de jogo, no qual, na verdade, ele conquista isso no dia a dia, com o seu trabalho, com a sua dedicação, pagando um altíssimo preço. Mas eu posso lhe falar das bolas que mais complicam o goleiro, que é aquelas bolas mais próximas do corpo, principalmente um cabeceio muito próximo e uma bola que vem de longa distância e que varia, toma várias direções, que muitas vezes ele perde a noção do espaço, ou perde a noção do raio de ação, ou acaba soltando, não chegando ao seu tempo. Mas quanto mais o goleiro simplifica, mais ele faz dele um profissional altamente competente. Como que você adapta o treinamento à diferença de porte físico do atleta? Porque ano passado, por exemplo, a gente teve o Rodrigo aqui na Caldense, que era um goleiro com a estatura considerada baixa. Hoje a gente tem o Neguete, que é um goleiro mais alto. De que maneira você adapta os treinamentos para valorizar uma ou outra característica do profissional? Na realidade, a gente tem uma noção daquilo que a gente tem em mãos. O que é a noção daquilo que nós temos em mãos? A característica do atleta. O Rodrigo, por ser um goleiro mais baixo, ele, sem dúvida nenhuma, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas ele poderia ser um pouco mais rápido, ou deveria ser um pouco mais rápido. No caso, o Neguete, por ser um goleiro de uma estatura avantajada, ele se torna um goleiro, entre aspas, mais lento. Então, dentro desse princípio de visão, dentro dessa experiência profissional, a gente faz com que ele se adapte a essa ideologia de trabalho, para que verdadeiramente, dentro de uma virtude, a gente acrescente, e dentro de uma desvirtude, a gente consiga tirar dele, para que ele verdadeiramente seja sempre bem.
Quem acompanha os treinos da Caldense de qualquer time profissional repara que os preparadores de goleiro têm uma precisão muito grande no chute. Bate ali 10, 20, 30, 50 bolas, mesma posição, coloca praticamente aonde quer. Isso aí é fruto de muito treinamento? Como é que é isso? Eu tive uma virtude muito boa como jogador, que eu sempre tive facilidade de bater na bola, tanto com ela na mão como com ela no chão, de bate pronto, e isso foi me credenciando a me tornar um treinador de goleiro até com uma certa facilidade. Facilitou um pouco mais o meu início como profissional, não que eu não estudei para tal. E dentro desse raciocínio que você falou, em termos de 20, 30 bolas, isso é só aquecimento, né? Porque na verdade a gente sabe que a gente chuta muita bola. Se a gente for somar diariamente quantas batidas na bola nós damos, se tratando hoje de 3 goleiros, no mínimo nós batemos 300 vezes na bola. Isso num dia só, ou num período só de trabalho. Se você hoje for pegar um clube que você sobe um goleiro da base, ou tem um quarto goleiro como opção, você pode ter certeza que isso daí quase que dobra. Se a gente for reparar no futebol mais recente, a média de gols das partidas tem diminuído, embora as bolas sejam fabricadas para saírem gols. Os goleiros estão melhorando ou é os times que estão preocupando mais com o sistema defensivo? Eu tenho uma visão um tanto quanto diferente quanto que você falou que em termos de gols tem diminuído. Eu não acredito tanto nisso não, porque hoje a facilitação que tem em termos de imprensa, em termos de mídia, é que naquilo que a gente tem notado, as bolas hoje elas tomam rumos muito diferentes. E os padrões FIFA na qual foram determinados pela entidade, na diminuição do gol, na diminuição das marcas, na diminuição da entrada da grande área, isso faz com que os próprios jogadores que chutam de longa distância tenham uma certa facilidade para fazer gol. Agora, sem dúvida nenhuma, que a capacitação profissional dos treinadores, dos professores que estão por trás dos arqueiros, elas evoluíram tremendamente. Isso faz com que o goleiro só tenha a ganhar. Ele se torna mais ágil, ele se torna mais seguro, ele se torna, dentro de um perfil mais uma linguagem mais pura, um goleiro mais bem preparado, né? O goleiro é praticamente o único jogador do time que vê o jogo totalmente de frente, com a visão panorâmica. Em algumas jogadas, a comunicação dele com os outros atletas é muito importante, principalmente em bolas alçadas na área. Esse fator também é trabalhado? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje você tem goleiro que muitas vezes tem uma certa dificuldade técnica numa área, mas o comando dele, a visão de jogo, tática, técnica, isso facilita muito, principalmente o setor defensivo. Não é à toa hoje que nós vamos parar para analisar hoje dentro de um perfil profissional, há muitos goleiros que são capitães de time. Isso, sem dúvida nenhuma, mostra o quanto ele tem importância nessa visão que você acabou de perguntar. Em relação à questão do aquecimento, durante o pré-jogo, o goleiro entra no gramado, vai fazendo aquecimento com bola ali, junto com os jogadores, assim, de maneira separada, né? Mas quando o jogo começa, os jogadores vão aquecendo gradativamente e o goleiro fica parado ali. Como que é trabalhado isso durante o jogo para ele manter o aquecimento? Principalmente no frio, né? E essa cidade aqui, ela não nos engana, ela é fria. Resumindo essa pergunta sua, a gente até conversou com o Neguete nesse último jogo, né? A gente entra para aquecer sempre 10 minutos antes e sai no mínimo 5 minutos antes. Por quê? Porque o goleiro tem toda aquela preparação psicológica, muitas vezes ele troca a roupa que ele aqueceu, todas essas coisas de bastidores. E quando o goleiro está dentro de um jogo, dificilmente ele se esfria, por mais que ele não seja exigido como aparentemente, né, a gente precisa ver a bola chegar até nele, mas ele fica constantemente em movimentação, ele fica ativando o seu neuromuscular. E quanto ao Neguete, ele tem feito isso e a gente sabe que, por se tratar de Poços de Caldas, se realmente ele deixar de cumprir esse mandato, ele pode se complicar. Às vezes pode não parecer, mas o goleiro é uma função que exige muito preparo físico, uma explosão grande. E, estranhamente, é uma carreira que é mais prolongada do que outras posições no futebol. A que você acredita essa carreira mais estendida dos goleiros em relação aos jogadores de linha? Na realidade, a gente pode bater numa tecla que o jogador em si, independente da posição, o goleiro um pouco mais, ele tem que ter a sorte entre aspas, né? Ele tem que ter uma maturidade na qual ele, vamos dizer assim, que ele não se lesione gravemente. Aí a carreira dele é estendida, mas você hoje, se você for parar para analisar, o trabalho de um goleiro hoje é muito estagnante. É muito constante, ele sai de campo extenuante. Então, na verdade, lógico, se prolonga um pouco mais,
porque ele sabe que muitas vezes a experiência de jogo que ele adquiriu faz com que ele encurta mais o caminho durante uma partida. A personalidade de jogo faz com que ele transmite uma confiança na qual muitas vezes certos trabalhos, certos treinos que fosse feito, que nós viéramos a fazer com um goleiro mais jovem, um goleiro mais experiente, você pode dosar, diminuir, não que ele não faça, mas cai muito no sentido de um goleiro que tem que ser mais bem preparado. E isso daí ajuda muito a prolongar a carreira de um atleta. Dizem que o goleiro depende muito da primeira bola. Como que é trabalhado o fator psicológico dele para ele suportar a pressão de uma torcida e passar confiança para o time? Não acredito, sabe? Não acredito. Como profissional que sou, todos os goleiros que eu trabalhei, eu já tive goleiros que começaram uma partida excepcionalmente bem e no final acabaram se comprometendo. E nós sabemos que o goleiro, basta um erro, ele acaba se comprometendo. E então eu não acredito que seja a primeira bola. Lógico, a primeira bola traz a ele uma confiança, uma segurança, isso daí é dele, a personalidade dele, isso daí vem do íntimo dele. Mas em termos de psicologia, em termos de lado emocional, psique do atleta, você trabalha diariamente. O goleiro tem que estar altamente capacitado, não só para fazer grandes defesas, como facilitar uma reação, como também sujeito a erros e ter a personalidade de reconhecer o seu erro na própria partida e recuperar. Porque o goleiro, você conhece a personalidade dele quando ele erra. É que nem nós viemos conversando constantemente com o Neguete. Vamos esquecer quando nós tomar o primeiro gol. Esse negócio de recorde daqui, recorde daqui, tudo isso é bonito, mas o mais importante, o maior objetivo nosso é chegar onde nós queremos chegar. O gol, se não for agora, vai ser depois. E ele, sem dúvida nenhuma, certo que o gol foi praticamente no término da partida, mas ele assumiu bem esse chamado. O que passa na cabeça do goleiro quando ele toma um frango? É complicado porque é aquilo que eu te falei, é na falha que você conhece o bom goleiro. Em cima dessa visão que você acabou de me perguntar, em cima dessa pergunta, é ali que nós conseguimos tirar dele uma personalidade mais bem preparada. Para quê? Para que o goleiro dê um passo na carreira, para que o goleiro consiga, independente do campeonato qual esteja, a entidade a qual ele sirva, saber que ele é capaz de estar numa estrutura maior, que ele não pode se deixar levar por 4, 5 gato pingado que está na arquibancada ou por um campeonato simples na qual ele está jogando. Então, se ele falhar, se ele ali tiver um momento de desatenção, um momento no qual ele perdeu o cálculo, o sentido da coisa, ele se recuperando na partida, ele passa para nós que ele realmente é uma pessoa preparada para estar num estágio até maior. Quando vai ter um jogo que existe a possibilidade de ter disputa de pênaltis, como que é feito o estudo dos cobradores adversários e no momento de uma disputa de pênaltis, estatisticamente, é melhor você tentar adivinhar o canto ou de repente esperar o batedor decidir e depois pular? É tudo uma situação única na qual nós sempre conversamos com ele, porque aqui na Caldense hoje nós não temos analista de dados, né, analista de desempenho. E o analista de desempenho, ele mastiga toda uma situação na qual nós sabemos que o adversário ao qual nós vamos jogar, o cobrador de pênalti, seja ele oficial, aqueles que vêm numa sequência, bate em certos cantos, tem uma facilidade maior, e a gente passa tudo isso para o nosso arqueiro, que vem a ser o Neguete, né? Mas em cima dessa pergunta que você me fez, a gente trabalha muito dentro da minha ideologia de trabalho, da minha fisiologia de trabalho, né? Na verdade, a gente faz com que ele trabalhe muito raio de ação, muito espaço temporal, muita espera. A gente fala para ele travar certas bolas, para que quando ele chegue na envergadura, para que ele chegue no tempo certo. Então o pênalti não deixa de ser uma reação. Quais são os maiores desafios, dificuldades e alegria da profissão? O maior desafio está longe de casa. Não é fácil. Isso daí não é fácil para qualquer um. A maior alegria, sem dúvida nenhuma, é quando você vê um goleiro desempenhar um papel na qual o Neguete vem tendo hoje, como foi o Matheus comigo no Batatais, nessa última sequência de vitórias, de conquistas, como foi outros goleiros, o Márcio e o Kleber, que passou comigo pelo Uberlândia. Isso é uma alegria imensa quando você vê ele desenvolver, ele numa desenvoltura, desenvolver todo um trabalho na qual nós sabemos que ele pagou um preço ali no dia a dia. E quando ele joga bem, é a mesma coisa de você ver um filho seu ali. Tá entendendo? Isso é a maior alegria. A maior decepção, a gente sabe que são as derrotas, elas marcam, elas nos puxam o tapete, elas nos fazem muitas vezes repensar até o porquê daquilo, mas sem dúvida nenhuma que quando você vê a performance atlética, isso é um orgulho pessoal. Tem alguma história engraçada que aconteceu nos bastidores de alguma partida que envolva a Caldense, que você lembre e possa contar aqui pra gente?
Envolvendo a Caldense nesses últimos 3 anos foi uma pergunta um tanto quanto complicada, hein, para mim te responder. Mas a gente tem aqui hoje, principalmente, um ambiente muito sadio. Se a gente for contar as piadas que ocorrem no nosso bastidor aqui, principalmente o Thiago, que nos dá muita liberdade nesse sentido, é um dos maiores ambientes que eu já trabalhei, com o Galdirão, com o Juninho, com a televisão. Isso é muito gostoso. O Auro, o menino aí da rouparia, o Lacinho. É um dos melhores ambientes que tem. Agora, surgir hoje um momento, um bastidor de um jogo ou outro, seria um tanto quanto difícil eu lembrar de uma história engraçada, mas quem sabe na próxima oportunidade eu marco. Essa pergunta você me pegou de surpresa. Ô Brito, o que a Caldense significa para você? Muito. A Caldense marcou uma história muito importante na minha carreira. Eu tinha acabado de ser campeão com o Rio Branco, saí do Rio Branco, fui para o Vila Nova, por Volta Redonda, e assim aconteceu muito rápido. Mesmo quando eu fui para Volta Redonda, Rio de Janeiro, o senhor Jânio, na época, o nosso gerente de futebol, ele tentou de todas as formas trazer o meu trabalho para Poços de Caldas, e ele conseguiu em 2009. Eu criei uma simpatia enorme, não só pela cidade, como pela entidade, pelo clube. E a Caldense hoje é um dos poucos clubes que a gente sabe que a gente vai ter o privilégio de receber em dia, a gente sabe que a gente vai ter uma estrutura de trabalho, a gente sabe que tem pessoas por trás da gente que procura dar o melhor dentro das condições do clube. Então hoje ela marca uma história muito importante da minha vida. Eu não posso falar que hoje seria um privilégio encerrar minha carreira aqui, porque eu não estou tão velho, mas a gente sabe que hoje não tenho interesse nenhum de um dia deixar essa entidade para servir uma outra equipe, uma outra entidade. Eu gostaria de permanecer um bom tempo aqui. Espero que eu tenha forças, que meu trabalho surte efeito, dê frutos, e os goleiros que eu treino sempre venham a ter o seu destaque, venham a ser enaltecido todo o seu trabalho, seu desempenho, para que a gente dê essa continuidade em fidelidade e comprometimento com essa entidade. Ô Brito, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Gostaria que você fizesse suas considerações finais e também deixe o espaço aberto para caso você queira deixar alguma mensagem para o torcedor da Veterana. As considerações finais que nós fazemos aqui dessa entrevista, excepcional, me pegou até de surpresa, mas podia ter planejado um pouco melhor, mas não vai faltar oportunidade. As considerações finais é que realmente hoje nós queremos de coração agradecer a torcida da Caldense, que ela realmente nos apoie nessa reta final de campeonato. A gente sabemos da importância que é o resultado fora de casa, mas nós não deixamos de reconhecer a dificuldade que é jogar dentro de casa, principalmente se tratando do gramado que está à nossa disposição. Mas nós acreditamos que nós possamos conquistar o nosso maior objetivo, que é o primeiro passo, que é passar a terceira fase, depois vai em outros poréns que nós sabemos. E eu só tenho a agradecer a oportunidade que você me deu de falar um pouco mais do dia a dia do goleiro, falar um pouco mais da história que me cerca aqui nesse dia. E eu tenho certeza que a gente vai chegar com a Caldense em voos maiores. Se Deus quiser. Então é isso aí, pessoal. Eu conversei com o Brito e eu vejo vocês na próxima entrevista. Um abraço. Valeu, Brito. Eu que agradeço, tá?